Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Há alguns meses eu publiquei um pequeno texto na página da nossa paróquia, no Facebook, intitulado "A Igreja estará lá por você". Diz assim: no Credo Apostólico confessamos crer na Santa Igreja Cristã, que é a comunhão, ou seja, aqueles que foram santificados por Cristo, por meio da fé. Em muitos momentos da vida, necessitamos da igreja. Quando você precisa batizar o seu filho, a igreja estará lá por você. Quando precisar confirmá-lo, a igreja estará lá por você. Quando precisar casar, a igreja estará lá por você. Quando precisarem uma visita no hospital para algum enfermo, a igreja estará lá por você. Quando precisar sepultar um ente querido, a igreja estará lá por você. E assim, em muitos momentos, precisaremos da igreja em nossa vida para nos auxiliar em nossas necessidades espirituais e também, quando preciso, as necessidades físicas. Mas e quando a igreja precisar de você? Onde você estará? Nós nos propomos a tantos empreendimentos em nossa vida, tantos projetos. Ocupamos o nosso tempo com muitas atividades. Mas quando a igreja precisa, ou não temos tempo, ou não temos dinheiro, ou não temos disposição. Pensem consigo mesmos. O quão importante é para vocês participar de uma igreja? Que importância tem para vocês ouvir a palavra de Deus? Agora pense, por que não o fazer todos os dias em uma devoção? Ou semanalmente, ao virmos ao culto? Não é de hoje que as pessoas ignoram a necessidade da participação constante e ativa nas coisas de Deus. O texto de Neemias, no capítulo 8, fala que no 7º mês, 7 meses depois que eles retornaram do cativeiro, o povo se reuniu em Jerusalém. E Esdras trouxe o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, e leu para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. E isso nos lembra o verdadeiro sentido do 3º mandamento. Quem ainda lembra lá da instrução de confirmandos? Qual que é o 3º mandamento? Santificarás o dia do descanso. O que nos ensina o 3º mandamento? Nos ensina que não devemos desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Agora imagine ficar das 6 horas da manhã, a primeira hora do dia, até o meio-dia, ouvindo a pregação. Alguns, quando o culto passa de 1 hora, começam a se coçar no banco, começam a olhar no relógio, começa a olhar no celular, começa a se distrair, mexe no celular e não presta mais atenção no que está acontecendo no culto. 1 hora é muito tempo para ficar sentado no banco? Nós pecamos contra o 3º mandamento quando nós desprezamos a pregação e a palavra de Deus. Nós não temos tempo 1 hora por semana para ouvir a palavra de Deus na igreja. Se somarmos com os 4 cultos mensais, são apenas 4 horas. Vejam que ali, no texto de Neemias, eles ficaram pelo menos 6 horas. E um dia só, ouvindo a palavra de Deus. Nós não temos tempo 4 horas por mês. Quanto tempo você perde por dia nas redes sociais, passando um videozinho no TikTok, Instagram, no Facebook? Com certeza é muito mais do que 1 hora. Nós temos tempo para sentarmos numa mesa,
tomarmos a nossa cervejinha, nós não temos tempo para sentarmos 1 hora na igreja de semana. Outros ainda dizem, bom, eu não vou na igreja porque lá está cheio de hipócritas. Quem vai lá só vai para julgar como as outras pessoas vão, observar o que os outros estão fazendo. Bom, isso pode até ser verdade, infelizmente. Mas nós precisamos lembrar que pessoas são pecadoras. Algumas pessoas podem ficar desiludidas com a igreja. Afinal de contas, a igreja é feita de pessoas como eu e como vocês. Pessoas que fazem coisas erradas de tempo todo. Mas é exatamente por isso que nós precisamos uns dos outros para viver em comunhão, para ajudar, ensinar, para aprendermos juntos a palavra de Deus. Nós somos justificados por Cristo. A palavra de Deus nos transforma os nossos pensamentos e, consequentemente, transforma as nossas ações. O justo não é aquele que muito faz, mas aquele que sem obras muito crê. O que isso quer dizer? O amor de Deus não encontra, mas ele cria aquilo que lhe agrada. Deus não procura por alguém ou por algumas obras que lhe são agradáveis. Ele encontra pessoas para amá-las e torná-las boas e agradáveis. Enquanto não entendermos isso e percebermos que os outros não são os únicos pecadores na igreja, nós não seremos verdadeiramente cristãos. Na carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala da unidade do corpo de Cristo e ele compara a igreja com o corpo humano. Um corpo tem muitas partes. Apesar de serem partes diferentes e terem funções diferentes, são um só corpo. A mão não vive separada do corpo. O coração não vive separado do corpo. E diz o apóstolo Paulo, assim somos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. Precisamos vir à igreja porque temos necessidades espirituais que só podem ser supridas pelos meios da graça. As marcas que Cristo deu à sua igreja, que é a pregação da palavra, as leituras bíblicas, e o sacramento do altar e o sacramento do santo batismo. Só porque eu não gosto do fulano ou não gosto do ciclano, eu não vou à igreja. Nós não viemos aqui por causa dos outros, mas por causa de Cristo. Foi Ele quem nos chamou pelo seu Espírito Santo. É o Espírito Santo quem chama, congrega, ilumina e santifica a cristandade na terra. Foi Ele quem chamou a cada um de vocês para estar aqui esta noite. E o apóstolo Paulo escreve, portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. A cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. Deixemos para trás a arrogância e demos prioridade àquilo que realmente importa, a pregação da palavra do Senhor. Cristo nos uniu pelo batismo e nos fez um só corpo, a igreja. Apesar desse corpo estar afligido, abatido, ele não pode ser destruído. Ele sempre levará adiante os propósitos de Deus. Jesus se identifica como Messias no texto do Evangelho ao dizer que as palavras das Escrituras se cumpriram nele. Mas ele estava na cidade onde ele cresceu, Nazaré, e ele foi rejeitado. Não é Jesus, o filho de José? Como que esse aí pode estar falando que ele é o Messias? As pessoas ficaram com raiva de Jesus por causa das suas palavras e tentaram levar para um penhasco e matá-lo. E isso tudo aconteceu entre os seus parentes. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo.
tentaram matá-lo antes do seu tempo. E hoje muitos pregadores do evangelho são rejeitados por dizerem a verdade, por pregarem a lei que aponta para os pecados das pessoas e mostra sua verdadeira face. A lei de Deus, ela tem prejuízos. Ela é um freio e para as nossas más ações. Ela é um espelho que mostra a nossa realidade. Somos pecadores. E ela é um guia que mostra por onde devemos seguir, qual é a vontade de Deus. Mas nós rejeitamos. Se a pregação apertou na minha ferida, apertou no meu calo, bom, o pregador não é bom, hoje a mensagem não foi boa. Enquanto isso, falsos pastores, falsos profetas são aplaudidos por aqueles que deveriam estar sendo confrontados por seus erros. E esses falsos pastores, falsos profetas, tiram Cristo do centro da pregação, o centro da igreja, e colocam o homem. Tudo é para o homem. É prosperidade, é glória, é louvor, e Cristo fica de lado como um mero coadjuvante que é um servo. Tu vai te dar isso, vai te dar aquilo e etc. E não é pregada a lei. Não é apontado para o erro. Muito pelo contrário. Deus te aceita como você é. E para por aí a mensagem. Não há transformação. Não há arrependimento dos pecados. Só há glória, prosperidade, bênçãos. E assim, aqueles falsos pastores amaciam o ego das pessoas que saem fortalecidas em uma falsa fé. Uma falsa fé que os leva à perdição, porque não os levou ao arrependimento antes do Evangelho lhes dar o perdão. Nós temos que ter muito cuidado com a fonte de onde nós estamos bebendo. Não estou falando de água. Há muita contaminação no meio evangélico, no meio cristão. Procuramos devocionais fora do nosso meio cristão, quando na nossa igreja nós temos ótimas opções de devocionais diários. 5 minutos com Jesus, Castelo Forte. Alguns bancos aí, se vocês olharem na frente, tem um pequeno livretinho de 5 minutos com Jesus, trimestral, janeiro, fevereiro e março. Eu coloquei ali propositalmente para ver se as pessoas iam levar. E isso já desde dezembro. Ainda tem um monte por aí. Podem dar uma olhada na frente no banco se tem ali os 5 minutos com Jesus. Levem para casa. Leiam essas devoções. Leiam esses devocionais que são feitos pela nossa igreja. Lá fora tem muitas opções, mas nem todas são boas. Algumas tiram Cristo do centro e colocam o ser humano. E eu vejo muitos cristãos, muitos membros até da nossa igreja, comprando esses devocionais e não bebendo de uma fonte confiável, mas de devocionais que vêm de uma teologia de procedência duvidosa. Muito cuidado também com aquilo que a gente vê na internet. Tem muitos pastores midiáticos hoje em dia. Muitos pastores famosos cobram fortunas para se entrar em um culto. Na verdade, não é um culto, é um show. Cobram 200, 300 reais para você ouvir o evangelho que foi dado de graça. Esses são falsos pastores também. E esses também tiram Cristo do centro e colocam o ser humano. Falam o que as pessoas querem ouvir, mas não o que elas precisam ouvir. E aquilo que a gente precisa ouvir muitas vezes nos desagrada, nos deixa desconfortáveis. A gente sai daqui às vezes pensando, bom, acho que hoje o pastor falou diretamente para mim. Toda vez a mensagem é diretamente para cada um. E nós devemos refletir naquilo. Mudar a nossa atitude se aquilo que a lei apontou está acontecendo em nossa vida. Há muita falta de interesse nas coisas da igreja. Um estudo bíblico, por exemplo, quem veio em algum estudo bíblico quando nós fazíamos? No máximo 5 pessoas, 6 pessoas.
Quando é uma festa, vem 300. Fica o dia inteiro sentado. Mas não tem tempo para uma meia hora de estudo bíblico. Nós precisamos voltar os nossos olhos e os nossos ouvidos para a palavra de Deus. E também para aqueles que pregam a verdade. Deixar para trás aqueles falsos pastores, aqueles falsos profetas que só falam palavras agradáveis e que amaciam o ego das pessoas, prometendo mundos e fundos, quando na verdade Cristo mesmo disse que no mundo nós vamos passar por aflições e que quem quer ser seu seguidor deve tomar a sua cruz. Tomar a cruz é estar disposto a dar a sua vida pela palavra de Deus. Se nós fôssemos perfeitos, não precisaríamos da lei e do evangelho. Mas nós não somos. Nós somos pecadores. E é certo, existem pessoas revoltadas com a igreja por causa de atitudes que algumas ou outras pessoas fizeram. Algumas pessoas estão confusas na fé porque ora ouvem um pregador que fala uma coisa, outra hora ouvem outro que fala outra. Geralmente é porque ouviram um desses falsos profetas que prometeu mundos e fundos e no final nada daquilo que foi prometido aconteceu. Existem pessoas aterrorizadas pelo inferno, aterrorizadas pela salvação por obras, que não sabem o que fazer para herdar a salvação porque nunca ouviram o verdadeiro evangelho. E elas precisam de alguém que lhes explique a verdade. E Cristo fala por meio da igreja, onde a palavra é pregada de forma pura, onde os sacramentos são administrados da forma que Cristo os instituiu, ali Cristo está falando. Se você quer ouvir Deus falando, ouça a pregação, leia a Bíblia. E Deus falará diretamente a você. E Ele estará atento aos seus anseios e aos seus desejos. Buscamos as coisas de Deus aonde elas são ensinadas de forma clara, de forma pura, onde Cristo é o centro, onde o Evangelho é pregado com lei para aqueles que estão confortáveis no seu pecado e precisam ouvir a verdade, e Evangelho para aqueles que estão arrependidos dos seus pecados e estão necessitando de perdão. Que o Espírito Santo, que habita em nosso coração, desde o nosso batismo, guarde a nossa fé em Cristo Jesus até a vida eterna. Pois Ele mesmo diz: quem crer e for batizado será salvo. Amém.